muitas vezes daí dinheiro na mesa, porque no final das contas não vai saber se a empresa está dando lucro de fato ou se no final das contas está pagando para trabalhar, está tomando tinta, né? Porque está, como eu disse, eu estou trazendo um aspecto bem amplo, tá, Marcel? E aí a gente vai tentar ir adequar no dia a dia de vocês. E claro, se alguém tiver dúvida também, tá, pessoal, pode ficar bem aberto e parar, perguntar, pode, não sei se, acho que o microfone tá fechado, né, Marcelo, mas pode falar na mente. Eu abri, eu deixei todos abertos agora. Ah, então tá jóia. E então tem tá o jóia. chat também, se quiser mandar pelo chat, eu vou acompanhando aqui, eu vou te falando, Nando. Perfeito. Jóia. Então fica bem à vontade, viu, pessoal? Como eu disse no começo, é uma troca. Eu vou trazer um pouco do meu conhecimento e você tiver alguma dúvida pontual ou um entendimento diferente de alguma situação, pode ficar bem à vontade para a gente poder trocar figurinha aí. Tá? Então, vamos lá. Eu acredito que deu para entender um pouco dessa questão, né? Faturamento e receita. Primeira linha geral, vamos dizer assim, é tudo que entrou, menos as minhas despesas, tudo que acontece no meu dia a dia, no meu mês, e a última linha, de fato, é o lucro. Então, realmente, são exemplos bem distintos. Faturamento, mais uma vez, só para deixar bem claro. Tudo que entra. Lucro é o que sobra depois de pagar tudo. Eu até deixei aqui um detalhinho aqui, ó, escrevi aqui, regime de caixa. O que é isso aqui? Para vocês entenderem, como a gente está aqui numa troca de aprendizado, então eu não poderia deixar de falar. Nem sempre o que eu vendo é o que eu tenho em caixa, ou o que entrou no meu caixa. Por quê? Às vezes eu tenho uma venda, eu pratiquei uma venda, e o dinheiro não entrou, porque às vezes eu passei um cartão, alguma coisa nesse sentido. Claro que talvez vocês tenham a comissão, tenham um jeito diferente de tratar ali com a empresa, mas como eu estou trazendo um aspecto financeiro no geral, eu preciso comentar com vocês um pouquinho disso daqui, tá? Então, assim, regime de caixa, regime de competência. Vendi, mas não recebi. Então, a venda em si, eu considero aqui na minha demonstrativa. Porém, não recebi. Então, meu caixa fica defasado. Ou, às vezes, pode acontecer o contrário. Eu recebi, mas ainda não entreguei o produto. Isso seria um adiantamento. Então, eu considero uma receita do caixa, porém, não aconteceu a venda aí, não teve a entrega do produto, tá? Eu só quis deixar esse adendo aqui, mas acredito que isso aqui não vai interferir muito aí na vida de vocês no dia a dia. Exemplo prático. Aí eu trouxe aqui, ó, bem sucinto, tá? Pratiquei aqui uma venda, como eu disse, venda, comissão, a gente vai ter que só entender a nomenclatura. Aí eu coloquei alguns números fictícios aqui, tá, pessoal? Aí eu vou tirar aqui das minhas vendas. Venda é a minha primeira linha, é o meu faturamento. Pô, mas você sabe quanto que você tem de venda? Se não tiver um controle, às vezes você vai estar vendendo e não vai estar sabendo quanto que é. Então, recebeu a comissão, fazer um controle. O Marcelo até comentou que tem um aplicativo, né? Eu acho, assim, super útil e válido realmente utilizar ele, né? Usar as ferramentas que são, que nos beneficiam. Coloquei impostos aqui, tá, gente? Mas vou deixar aqui como exemplo só, por enquanto. Despesas variáveis, despesas fixas e o meu lucro. Só um pouquinho rapidamente aqui, ó. Conceito, vou falar um pouquinho de conceito para vocês. Despesa variável é aquilo que se altera conforme a minha venda. O que é isso? Está falando meio grego? Mas, nessa escolinha, a gente tem que comentar um pouquinho de tudo. Variável é aquilo que varia conforme a minha venda. Por exemplo, se eu tive uma venda no mês, eu vou pagar imposto. Vamos pensar numa empresa já formalizada. Se eu não tive nenhuma venda, eu não vou pagar nada de imposto. Assim como a maquininha lá. Se eu não tive venda, eu não vou passar a maquininha. Então, assim, despesas variáveis, só para efeito de conceito, tá, pessoal? É aquilo que se molda, puxado pelo meu faturamento, pelas minhas vendas. Despesas fixas, ao contrário disso, é aquela que eu entro o mês devendo, tá? Independente se eu tenho venda ou não. Por exemplo, eu tenho a minha energia. Se eu não vender nenhum real, o meu barracão, a minha casa ali onde eu trabalho, eu vou ter que pagar energia do mesmo jeito. Né? Assim como tantas outras. E o fixo aqui não quer dizer que ela é o mesmo valor. Ela é fixa porque eu tenho ela fixo. Mas, claro, eu tenho que. Aí entra aquela questão de anotar, que eu vou tratar um pouquinho mais para frente. Se eu sei ali um escopo do que eu tenho historicamente de despesas fixas, esse valor não é para se alterar muito. Por mais que um mês eu gastei um pouco mais de energia, um outro mês eu gastei um pouco menos, mas ela é fixa e eu tenho um médio, uma despesa fixa média. A gente trabalha por porcentagem. Nesse exemplo aqui, numa venda de 5 mil, menos impostos, despesas variáveis, despesas fixas, eu tive um lucro de 5 mil. Ou seja, ela vendeu 5 mil,
mas no final ela ganhou só 500, num conceito de empresa, tá? Claro que a gente vai adaptar a realidade de vocês. Vocês têm ali a comissão, né, que vai ser bem ali, vocês têm os gastos de vocês, e tem que ver o tanto que sobra. Nesse exemplo, pode ficar bem fora da realidade, talvez, mas o importante que eu estou trazendo aqui, eu quero que vocês entendam, e podem me perguntar se tiver dúvida, é o conceito da coisa. E aqui eu trago mais uma reflexão. Não é apenas sobre vender mais, é sobre sobrar mais, e é sobre saber para onde vai o dinheiro. Isso aqui é muito importante, porque eu falo por exemplo próprio, tá? É claro que hoje menos, muito menos, mas se a gente abrir a mão do dinheiro, principalmente se pegar dinheiro vivo, põe na carteira, no final de uma semana o dinheiro sumiu e a gente não sabe para onde foi, né? Na empresa é a mesma coisa. Se a gente não tiver o controle certinho ali, rígido, ou pelo menos o mais próximo da realidade ali, do que eu usei mesmo para manutenção da minha empresa, o que é da minha pessoa física, da manutenção da minha pessoa, né? Que são duas coisas distintas que eu vou tratar um pouquinho mais para frente, a gente acaba por não saber, né? Então, aquilo que a gente não mede, a gente não consegue mensurar. Ao contrário, a gente não consegue mensurar, a gente consegue medir, não consegue valorar, a gente não consegue realmente às vezes dar o preço, ou saber o preço e o valor das coisas. Tá, tá dando para entender? Pode tocar aqui, Marcelo? Tranquilo? Opa, pode tocar, Nando. Tá, fica à vontade aí se tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Agora eu vou tratar um pouquinho aqui do fluxo de caixa. Isso aqui é assim, ó, seja a empresa que fatura R$ 100 por mês, está começando, e aquela que fatura milhões. O fluxo de caixa, e inclusive tem indicadores importantíssimos para isso aqui, para tomar decisão e continuidade da empresa. Ou às vezes não. Pô, essa empresa não está me gerando caixa suficiente. Eu vou ter que colocar dinheiro nela para poder trabalhar, porque eu acredito, né, no retorno futuro, ou não, né? Infelizmente, e acontece no Brasil, eu particularmente fico triste, né? Quando uma empresa começa, você vê que no nosso comércio local, alguém vai lá, põe a mão, mete a cara, arruma um lugar, espaço, ajeita tudo, e ali, às vezes, fica 1, 2, 3 meses tentando, e infelizmente não dá certo. Isso é mercado, né? Ele é concorrido, vocês têm no dia a dia aí, naturalmente, concorrência, e isso não tem como fugir. Então, muitas vezes, o que vai fazer um dos diferenciais é eu saber o meu custo, o meu controle, os meus números, os números da minha empresa e também os números da minha pessoa física, da minha necessidade quanto pessoa, porque assim, a empresa, a minha atividade é o meu gerador de recursos, certo? É dali que sai a minha receita, para eu poder, lá na minha pessoa física, ter a manutenção da minha casa, do mercado, da compra, de tudo, os demais. E muitas vezes eu não sei, claro, eu não vou saber a realidade de cada um, mas às vezes você trabalha só aqui com o pessoal na empresa aqui, ou tem um salário, até trabalha em outra empresa para compor a renda, então no final da conta junta tudo para poder realmente passar o mês. Independente se é de uma forma ou de outra, se é para a empresa ou para a sua pessoa física, PJ é empresa, pessoa física realmente somos nós aqui, o ser humano. O controle é importante. E eu trouxe aqui um controle básico, tá? Que é realmente básico, mas faz toda a diferença, no meu entendimento, e assim, no dia a dia do que eu vejo das empresas. Anotar todas, 100% das comissões e entrada de vocês, ou seja, tudo que eu recebi. Anotar as saídas. E anotar é anotar mesmo, tá, pessoal? Cada centavo. E até aqui eu trouxe, né, uma maneira de fazer. Pode ser num caderno, pode ser numa planilha de Excel, pode ser dependendo do volume. Pô, já estou crescendo, estou aqui passando os níveis, eu acho que vale a pena eu investir um pouquinho no sisteminha que vai me dar um pouco mais de informação. É viável também, claro. Aí vai gradativamente, que seja no caderno, mas indico, recomendo fortemente que a gente trabalhe essa questão do fluxo de caixa, tá? Então, seria aí para vocês aí uma tarefinha. Daqui para frente, pode anotar. Pô, vou tentar anotar as minhas comissões, as minhas entradas e as minhas saídas. Para que no final eu realmente, mesmo que o dinheiro no banco ali não seja o real que você tem, porque você usou, mas que você saiba para onde foi. Então, muito importante isso daqui. Quem anota, não imagina. Eu acho que eu tive lucro, eu acho que eu tive prejuízo, eu acho que minha empresa está bem, e no final das contas a empresa não está indo legal. Estou trazendo muita questão de empresa aqui, mas, novamente, pode ser, vamos lá para o nosso dia a dia. Eu estou recebendo aqui o dinheiro
daqui da participação aqui da empresa, estou recebendo, às vezes, eventualmente, salário, tenho alguma outra fonte de recurso, mas as minhas despesas no final do dia são superiores ao valor de uma forma que eu chego no final do mês no vermelho, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, acontece muito. Dito isso, né, fazendo essa questão do caixa, anotando bonitinho, muitas vezes há um conflito, né, do que eu anoto, do que é da empresa, do que não é, qual que é a maneira correta de fazer, tá, pessoal? E aí eu trouxe um pouquinho desse conceito aqui também, que é assim, eu trouxe realmente informações que são importantes para o empresário pequeno, o médio e o grande. E nesse caso aqui, a separação do dinheiro. Conta pessoal é diferente da conta do negócio. Aqui eu vou trazer uma informação bem relevante e importante no que eu acredito. E, se possível, eu recomendo que vocês façam. O que é? Duas contas. E duas contas bancárias mesmo, tá? Seja no mesmo banco ou em bancos diferentes. Para quê? Eu tenho uma conta onde eu receba ali todos os valores provenientes do negócio, das vendas e comissões, e também pague o que eu tive de despesa ali para poder gerar esse negócio, tá? Fiz e anotei, vamos supor, eu estou com uma conta corrente só para isso, estou anotando minhas entradas e saídas, então, assim, eu vou ter exatamente o valor que a empresa está gerando para mim. A partir daí, eu vou jogar esse dinheiro para minha conta pessoal. E lá na conta pessoal, é onde eu vou tentar não, aí eu vou ficar bem à vontade para gastar com tudo que eu necessito para o meu dia a dia. Claro, aí entra aquela questão do controle das finanças pessoais. Então, claro que cada um sabe a sua necessidade. O Marcel é especialista, pode até corroborar depois, mas tem aquela questão da reserva de emergência, do investimento, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, tá? Mas aqui o principal que eu quero trazer isso aqui, essa separação PJ, PF. A nível até de informação, no dia a dia lá da atividade, do escritório, na contabilidade em si, para o governo, inclusive, pessoa física é uma entidade, pessoa jurídica é outra entidade, realmente com números diferentes, tá? Uma coisa não conversa com a outra. No dia a dia, vou ser bem sério com vocês, todo mundo faz separação? Não faz. O governo sabe que é errado, eles nos dão as regras, a gente tenta passar para frente, fazer, até para questão de organização, mas no dia a dia a gente sabe que no negócio a correria, usar uma conta, usar outra, é fácil, não é fácil, não tô trazendo aqui uma facilidade, tá? Estou trazendo realmente uma necessidade para quem quer crescer, ter número, ter organização e prosperar. Agora vamos lá, vamos para um termo bem técnico, talvez um pouquinho chato, mas eu também tenho que comentar. Pessoa física e jurídica. O recurso é a pessoa jurídica. Eu tenho lá uma atividade econômica, onde eu vou ter lá meu faturamento, minhas vendas, tirar todas as minhas despesas e ter o meu lucro, certo? Para o governo, essa pessoa física não pode simplesmente e deliberadamente, né, torto e direito, vamos dizer assim, pegar dinheiro da pessoa física, misturar com a pessoa jurídica, manda para lá, volta para cá, isso não existe. Ou melhor, não poderia existir, tá? O que é da pessoa jurídica, eu tenho uma atividade lá, eu vou deixar lá, 100% lá, nessa conta, e nessa conta da empresa mesmo, é uma coisa bem estruturada. O que deu de lucro, eventualmente dá até prejuízo, mas o que deu de lucro, aí sim eu vou mandar para a minha pessoa física, eu até comentei um pouquinho antes, isso aqui a gente trata como distribuição de lucro e dividendos, lá na contabilidade. E quem que fala que é distribuição de lucros e dividendos? É o próprio contador para o governo. Então, vamos lá, se eu tenho lá, voltando àquele exemplo, eu tenho uma receita de 5 mil e no final me sobrou 500 reais. Esses 500 reais eu posso tirar da empresa e mandar para minha pessoa física de forma isenta. O que é isento? Sem pagar imposto para o governo, que é uma das coisas. Hoje em dia é imposto para tudo, o governo está cada vez mais, né, o leão está com fome, né? Está com fome. E a gente está ali no dia a dia tentando fazer um trabalho para que o empresário, para vocês, não pagar tanto imposto. Qual que é o melhor caminho? Né? Eu quero crescer, eu quero vender, eu quero praticar um negócio, mas eu também não, dependendo se eu fazer, a forma que eu fazer, ainda mais se for errada, eu vou estar pagando mais imposto do que eu devo. Né? E muitas vezes, se pagar mais, vai tirar do prato de comida da tua família para dar para o governo. E injustamente, porque às vezes a nossa carga tributária no Brasil é cara. Isso não tem para onde correr, é cara e ponto final. Para não ser essa é a regra do jogo. Teria que mudar de país. Então, como a gente está aqui, a gente tem que seguir a regra e dentro da regra tentar
pagar o mínimo de imposto possível. Estou trazendo um pouco lá do dia a dia da contabilidade, mas assim, vocês estão começando não, né? Tem quem começa, quem está um pouco mais tempo na jornada, então estou trazendo um conceito mais amplo para vocês entenderem um pouco de como é que funciona. Sobrou dinheiro na minha empresa, mandei para a pessoa física, lá eu posso gastar à vontade. Mas esse valor que eu mandei para minha pessoa física, para o governo entender e não me cobrar, não cobrar de vocês, a contabilidade tem que ir daí é um lucro contábil apurado, tá? Hoje, aí no dia de vocês, talvez vocês não estejam nessa formalização, por isso que eu fui um pouco mais adiante. Pô, tô trabalhando aqui na minha pessoa física, tá tudo bem. Não tô falando, não tô trazendo aqui nenhum certo e nem errado, e um pouco mais adiante vocês vão entender um pouco sobre isso. Que eu vou e volto para a gente tentar entender, vou tentar mastigar, tentar colocar da forma mais clara possível. E mais uma vez, se tiver dúvida, pode me parar e perguntar. Mas vamos lá, voltando. Conta pessoal é diferente da conta de negócio. Por isso que eu recomendei para vocês ter duas contas. Hoje não é possível? Tá tudo bem. Então, você vai ter que ter um trabalhinho ali dentro daquela conta, na realidade aqui nossa, de separar o que é da empresa e o que não é. Erro comum. Usar o caixa da empresa, da atividade de vocês, como um cartão pessoal. Misturar dinheiro da pessoa física e jurídica. Isso aqui é importante. Eu estou trazendo para vocês conceito realmente de empresa, tá, pessoal? Eu tô crescendo, estou aprendendo, eu quero fazer o jeito certo. O jeito certo é por esse caminho aqui. Hoje? Não, conforme aí vai a necessidade de cada um. Não saber o lucro, né? Isso aqui é dirigir às cegas, com a venda no olho, dificilmente vai dar certo, tá? E não se pagar. Esse não se pagar, tanto na empresa quanto lá na pessoa física, existe duas situações. Na empresa é realmente eu ter definido quanto que eu preciso lá na pessoa física para o meu dia a dia e me manter. Então, muitas vezes o empresário está no dia a dia, um monte de coisa para pagar, no final das contas ele passou o mês naquele turbilhão e esqueceu do dinheiro dele mesmo. Foi misturando tudo. Então, um conceito importante é saber o quanto que você precisa para a manutenção da sua pessoa física e da sua família. É 1.000, é 2.000, é 3.000, é 5.000, é 10.000, aí cada um vai saber seus números. Lá na pessoa física, o não se pagar é um conceito que eu trago, eu estou já mudando um pouquinho, é que lá, eu tenho uma empresa, eu estou aqui com minha renda extra, eu estou levantando um dinheirinho, eu vou mandar a pessoa física, além de eu ter assim, algo benéfico para me ajudar a pagar minhas contas, importante, aí eu trago um pouco de pessoa física, destinar um pouco desse dinheiro que você auferiu, que você ganhou a mais aqui na atividade de vocês, para um investimento, para um futuro, para pensar no depois, tá? Isso aqui, por isso que eu só dei esse adendo aqui. Mas até o Marcel, depois ele pode falar um pouco melhor sobre sobre esse ponto de investimento, né, Marcel? Mas vamos lá. Seu negócio não é o seu caixa eletrônico. Mais uma vez, reforçando isso daí. Nós não podemos, mais uma vez, conceitual, tá, pessoal? Não é o ideal que a gente misture tudo. Por isso que eu estou frisando muito isso aqui com vocês, para você tentar, conforme, lá naquela página falou que não pode. Mesmo que você não conseguir, você vai estar fazendo, ou então eu vou anotar, ou então eu vou tentar trabalhar, que hoje eu não consigo dividir, mas eu sei que eu sei onde eu quero chegar. Comecei a vender mais, comecei a fazer um trabalho legal, estou batendo as metas aí dentro da empresa, então realmente eu vou recomendar que vá por esse caminho. Até porque se um dia deu certo, já está formalizado, já está estruturado. Agora aqui, eu ia tirar isso daqui, tá? Eu ia tirar isso daqui da apresentação, mas pensando em conceito, pensando em empresa, eu decidi deixar. Mas, pelo que o Marcelo falou, o jeito que vocês trabalham aí, eu achei fantástico, tá? Por quê? Vocês têm uma parceria onde a empresa entra com a mercadoria, né? Há um relacionamento de confiança, vocês têm aí, não sei quais são os critérios, vamos fazer uma parceria, vocês vão trabalhar essa mercadoria, né? E depois, dando certo, vendendo, vai ter a parte comissionada, a parte que seria a parte de vocês mesmos, né? Então, no meu ponto de vista, por isso que eu achei fantástico, porque é mais entrar com a vontade de fazer dar certo, trabalhar, meter a cara, que dificilmente dá errado. E o risco tá pela empresa, pelo menos até onde eu entendi. Se eu estiver falando alguma besteira, você pode me corrigir, tá? Mas ainda assim eu trouxe aqui, pensando em conceito de empresa, o que é perigoso. Talvez hoje talvez não sei também se tem, trabalho aqui com o Marcel, mas eu tenho uma outra empresa,
Então, serve para mais de um cenário. O endividamento. Qualquer empresa endividada, seja a empresa também e nós, né, nosso dia a dia, a dívida é ruim. Exceto aquela dívida boa, que aí talvez é uma dívida para fazer o negócio girar, tá? Existe a dívida boa também. Mas eu trago aqui a título de erro e perigo, é o cartão de crédito elevado. A gente ter um gasto do cartão ali sem nenhum tipo de controle. Mais uma vez, misturando tudo. Tudo que eu digo é tudo. Eu vou na balada, não sei a situação, vou lá e passo o cartão da empresa. E vice-versa. Isso é um perigo. Vai se endividando com dívida que às vezes nem é da empresa. Mais uma vez, o estoque aqui não é a realidade de vocês, a não ser da empresa de fato, mas estoque alto, vendas parceladas. Ou seja, eu comprei, às vezes, à vista do meu fornecedor, para eu ter o produto, e até, vamos pensar uma linha histórica aqui. Eu tô lá, às vezes eu compro até pela internet, eu tenho um fornecedor padrão que eu já tenho, eu vou negociar com ele, eu vou pagar para ele me enviar, vai ter o tempo dessa mercadoria chegar na minha casa, na minha empresa. Chegou na minha empresa, eu vou ter que fazer algum trabalho de embalagem, de algum tipo de processamento, talvez, ou não. Vou tirar foto, vou fazer postagem, vou gerar o lead para a pessoa se interessar na mercadoria, ou então eu vou até a pessoa para daí, então, concluir a venda, e dependendo dessa venda, eu passo no cartão, vou receber daí 30 dias. Você vê o tamanho do gap, né, e da responsabilidade de você ir lá, se propor a fazer um negócio, comprar, fazer todo o trabalho, tentar vender, gerar, negociar, vender de fato e receber. Isso é uma linha aqui que a gente chama de necessidade de capital de giro. Tá? Mais uma vez, talvez não é o dia de vocês hoje, mas, como eu estou trazendo conceitos, eu estou falando, porque um dia chegar lá, você vai falar, não, eu lembro que o contador lá com o Braga já comentou sobre isso. Isso aqui é importante, isso aqui eu tenho que tomar cuidado. Então, o endividamento da empresa, formas de endividamento, e o capital de giro, que é isso que eu trouxe agora. Quanto que eu preciso para fazer minha atividade rodar? Tá? É o dinheiro para continuar vendendo. Exemplo, você precisa comprar antes e vender depois. É um pouco do que eu trouxe agora. Sem capital de giro, as vendas param, entra em dívida. Fica dependendo de cartão. Fica uma bola de neve. Então, isso aqui para o empresário, para quem tem empresa ou para quem quer empreender, tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, só trouxe esse conceito para que vocês tenham aí. Ah, vou anotar porque eu achei importante. Pode anotar. Vamos lá. Pessoa física versus pessoa jurídica. Qual é o melhor? No cenário aqui, eu tentei trazer um pouco a nossa realidade aqui. Pô, o que é melhor para vocês aqui? Eu ficar trabalhando aqui, misturando, não vou dizer misturar, eu posso até separar, que já é um ponto positivo. Eu vou ter uma conta para minha pessoa física, eu comentei um pouco antes, mas dentro da minha pessoa física eu vou abrir uma outra conta e vou deixar essa aqui só para receber as comissões e fazer os pagamentos relacionados a essa atividade. Show de bola, já é um avanço bacana versus a pessoa jurídica, que é realmente eu formalizar. Aí vai depender muito de quanto que já está sendo, qual o avanço de cada uma, né? Pô, até tanto acho que vale a pena eu formalizar, abrir uma empresa, ou até um X ali, um teto, é melhor eu ficar ainda aqui na pessoa física. Pessoa física é empresa sem ter, né, o CNPJ. Quando eu falo pessoa jurídica, eu formalizo no CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tá joia? Vamos lá, qual é melhor? Pessoa física. Eu trouxe tem até um pouco mais, mas resumidamente, eu trouxe alguns pontos aqui de atenção e que pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Claro, investir na pessoa física, investir não, trabalhar na pessoa física é mais simples, né? É só você se propor a fazer, entrar em um acordo, ir lá, conversar com o Marcel, pô, vou fazer, deu certo? Toca o barco. Isso é importante. Mais imposto. Pô, mas na pessoa física tem mais imposto? Aqui a resposta depende, mas eu trouxe aqui já para a gente examinar uma paradinha e eu comentar um pouquinho sobre isso. Via de regra, tudo que entra ninguém dá dinheiro para ninguém. Assim, dá deliberadamente. Eu dou e ainda eu peço para minha filha fazer uma tarefinha para dar dinheiro para ela. Então, assim, no dia a dia, ninguém da empresa dá dinheiro para ninguém. Se está entrando dinheiro para vocês, ou estou recebendo de alguma coisa, é proveniente de alguma outra coisa, de um trabalho, é proveniente do empreendedorismo, é proveniente de uma comissão de uma loja que eu tenho, do trabalho comissionado, certo? Então, tá joia. Se eu estou recebendo de uma atividade econômica, e está tudo bem, pode fazer, pensando no olhar do governo, ele fala assim,
E pode acontecer, e já acontece, e aconteceu e acontece muito no dia a dia. Ó, vem cá, você vai receber no teu e-mail, dependendo lá no imposto de renda, vai travar um CPF, alguma situação, aí você vai, o que aconteceu? É o governo que vai te notificar. O que está acontecendo? Você está aqui, eu vi que a tua conta está tendo um giro grande, tá assim, o que é isso? Ele não vai vir com multa, não vir com nada, ele vai simplesmente questionar. Pô, isso aqui é um dinheiro que eu pego da minha mãe para pagar a conta dela porque ela não sabe mexer no aplicativo. Ah, então tá jóia. Conseguiu comprovar? Tá jóia. Não, isso aqui é dinheiro de vendas, de trabalho remunerado que eu faço, só que eu não pago imposto. Ah, então tá bom. Então ele pode vir, ele vai fazer as continhas dele e vai te cobrar. Então, por isso que pode ficar mais caro na pessoa física. Quanto mais caro? Hoje, até o ano passado, era 2.000 alguma coisinha. Esse ano até melhorou um pouco. Então, por isso que eu não quero fazer nenhum terrorismo aqui para vocês. Eu só quero trazer os números e até quero ajudar vocês a ver qual que é o melhor cenário, o melhor caminho. Mais imposto. No cenário atual, o governo aumentou o limite de isenção no imposto de renda, até 5 mil. Pô, então, até 5 mil, ele não vai cobrar imposto de renda. Então, tá jóia. Porém, dependendo do grau de atividade de vocês, ou mesmo aqui com a empresa, eu estou tendo uma comissão de 1, 2, 3 mil, mas eu tenho outro trabalho remunerado que lá também vai fazer juntar e compor renda. De uma forma que, juntando tudo, eu ultrapassei os 5 mil de limite isento. Nesse momento, você fica obrigado a declarar imposto de renda. Então, a continha é pessoal de cada um. Onde que eu tô? Qual o degrau que eu tô? Eu tô aqui, estou começando, estou com R$100, estou com 500, né? E assim, não é por isso que eu vou deixar de vender. Pelo contrário, a gente tem que vender e ver qual é o melhor caminho, como eu disse antes, para não deixar dinheiro na mesa, principalmente deixar dinheiro para o governo, tá? Até 5 mil tá tranquilo. Não, hoje, com essa nova regra, 5 mil está isento. A partir de 5 mil, como é que funciona? Ó, aí, eu vou colocar de forma resumida assim, ó, de 5 mil a 7.300, existe uma alíquota progressiva, que ela vai sair ali do zero até chegar no céu, vou arredondar aqui, 7.300, 27,5%. A partir de 7,5, R$7.500 mensais, o governo te cobra 27,5%. Ou seja, é uma facada. Né? Oh, mas 7.500 eu não estou lá ainda. Tudo bem. Mas que bom que você chegue, mas você tem que tomar cuidado que você chegou e não sabe ainda, porque você não está controlando, não está anotando. Talvez só pelo valor da minha renda aqui, da minha comissão, não deu ainda, mas como eu disse, eu tenho ali um dinheiro que eu tenho um salário, ou tenho uma outra empresa, juntando tudo, como é que tá tudo isso daí? Então, assim, cada um vai ter que fazer essa continha. Por isso que eu trouxe aqui. Pô, até 5 mil tá tranquilo, não pago nada na pessoa física. Porém, 7 mil para cima tá 27,5. Então, de repente, do nada ele vai para 27,5, fica muito mais caro. Menos burocracia, tá? Não sei se ficou claro essa questão do mais imposto, mas pode, mais uma vez, levantar a mãozinha e falar aí, tá, pessoal? Tá dando certo, Marcelo? Tudo certo. Show de bola. Menos burocracia. Isso é isso, né? Eu simplesmente não tenho que ir lá formalizar, não tenho que ir em cartório, não tenho que ir junto comercial, não tenho que procurar um contador. Então, eu simplesmente me propor a fazer o trabalho. Ah, aqui eu até coloquei aqui, agora entrou no outro slide. Carnê-leão. Carnê-leão, voltando aqui no mais imposto, é uma forma de eu contribuir para o governo, fazer o que o governo espera. Eu estou recebendo, quero ficar dentro da lei, eu por conta vou lá e preencho o Carnê-leão e pago esses 27 mil para o governo. Eu não vou esperar ele vir me cobrar. Tá? Seria uma forma de formalizar isso daí. Por isso que eu falo, não é errado trabalhar pessoa física, não tem o certo e errado. Existe aquela questão de mitigar o risco, assim, não, eu quero fazer uma pessoa física e eu quero fazer o certo. Então, o certo seria aqui informar para o governo o Carnê-leão de quanto você está recebendo mensal. E por último aqui, menos proteção previdenciária. Se você está na pessoa física, né, você não vai ter nenhum tipo de benefício caso a gente não sabe de amanhã, né, algum acidente, alguma situação que possa acontecer, né, Deus o livre guarde, ninguém quer que aconteça, mas a gente sabe no dia a dia a gente está sujeito a tudo isso. Agora na pessoa jurídica, tá? Eu trouxe como um ponto positivo, num contexto geral de empresa, a formalização. Quando eu formalizo, eu realmente eu fico robusto, eu fico uma empresa, do CNPJ,
Aqui no cenário de vocês até nem tanto, porque vocês têm uma parceria bacana, que vocês utilizam o estoque para revenda. Numa situação que você tivesse que comprar, você teria a formalização é benéfica, até para questão de desconto, até para você conseguir preços melhores, negociação melhores. Menos imposto. Aqui você, então na pessoa física é mais imposto e na pessoa jurídica é menos, que depende também, tá? Lá na pessoa física a gente viu que até 5 mil tá tranquilo, mas eu tô com 2 mil aqui, 2 mil lá, juntando tudo deu 5, fica muito caro. A partir do 7, então, nem se fala. No caso do menos imposto aqui, eu trouxe um cenário de empresa. Depois da pessoa física, eu quero formalizar, o primeiro degrau é o quê? Abrir o CNPJ é constituir o MEI. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar do MEI. É um microempreendedor individual. É o primeiro degrau ali para quem quer realmente formalizar e trabalhar um pouco mais dentro da regra do que o governo espera, vamos dizer assim. Mais uma vez, não que esteja errado lá trabalhar sem o CNPJ, mas aqui o governo, claro, quanto mais pessoas contribuindo, para ele é melhor. Nesse cenário do MEI, eu trouxe aqui como menos impostos, porque o MEI tem um imposto fixo. Eu quero dar certo a minha empresa, eu quero me formalizar, quero pagar muito imposto. Então, o MEI é aquele que vai te dar tudo isso por um valor de, hoje, seria de R$ 82. Então, assim, abrir o MEI, e o CNPJ do MEI é o mesmo de qualquer CNPJ do Brasil. É uma empresa normal, a única diferença dela é a forma de tributação. O que é tributação? O tributo que o governo te cobra. Ele vai falar assim, ó, se abrir um MEI, só me paga R$ 80 por mês e tá tudo certo. E aí você vai trabalhar, tá? MEI tem um limite, 81 mil de faturamento no ano. Então, se eu tenho 81 mil de faturamento no ano, aproximadamente 6.500 ali é que eu posso faturar no MEI, pagando R$ 82. Por isso que eu disse que fica um pouco mais barato do que na pessoa física até os 5 mil. Um benefício do MEI também é a contribuição previdenciária. Quando você abre o MEI, você se propõe a pagar, mas vamos lá, eu estou vendendo comissionado R$ 100, compensa abrir o MEI? Do meu ponto de vista, não. Salvo se você quer ter uma garantia para o futuro. Tipo assim, pagando os R$ 82, que hoje é o valor de fato do MEI, da mensalidade do mensal do MEI, você vai ter um benefício ali para o futuro de aposentadoria, que seja um salário mínimo, mas já vai ser, eu vejo já como um ponto positivo. Pode aumentar o custo. Eu dei o exemplo do MEI, o custo que vai aumentar vai ser esse, de R$ 82. Mas dependendo, né, novamente, num cenário de um contexto empresarial, quando eu vou abrir um CNPJ, eu vou me formalizar, eu posso aumentar meu custo fixo com o quê? Com contratos, com taxas, com o próprio serviço de contabilidade, o próprio imposto que vai vir ficar maior depois que eu sair. Como eu disse, o MEI é o primeiro degrau. Pô, mas eu cheguei no 81 mil de faturamento, que é o limite do MEI. Então, não posso mais ser MEI. O próximo passo é eu virar ali uma empresa com o mesmo CNPJ, o CNPJ não vai mudar nunca. Vou para um próximo nível de enquadramento, que é o Simples Nacional. Depois vai lucro presumido e lucro real. Aí realmente a conversa vai ficando cada vez mais, o buraco mais embaixo. Vamos pelo MEI ali, o Simples Nacional. O MEI é menos imposto, mas chegou no 81 mil, eu não vou poder mais ficar no MEI, então pode ficar mais caro e aumentar esse custo fixo aí. Eu vejo como um ponto negativo. Vamos lá. Carga tributária. Novamente, continuando nessa questão imposto. Pessoa física versus pessoa jurídica. Comparação simples. Ô, Nando, Oi. Uma dúvida aqui, ó. Joia. Eu posso abrir uma MEI mesmo tendo um vínculo empregatício ativo, ou seja, uma carteira assinada? Joia. Boa pergunta, Marcel. Via de regra, sim. Principalmente se eu tiver no CLT. Quando eu não vou poder? E aí, não é que não pode, tem que ver legislação específica, que se eu for ali um servidor público, então, às vezes, pela regra do município, por exemplo, você só tem que ter isso aqui, porque você não é mais CLT, você tem um regime diferenciado que ele te proíbe de ter um MEI. Aí você passou no concurso público, está lá exercendo e resolve abrir um MEI. Aí por conta do MEI você pode perder o benefício, então aí eu não recomendo. Mas se for CLT, todos os casos, Tranquilo, né? Aí não tem restrição. Você pode abrir tranquilo que não tem problema nenhum, tá joia? Outra dúvida, se eu abrir uma MEI, eu posso faturar até 6 mil no mês e ficar tranquilo com isso? Ou seja, não terei nenhum problema com a receita? Zero problema. Você abriu um MEI, você formalizou.
É até um pouco mais, se não me engano, é 6.500. Eu dividi aqui. 6.500, 6.500. Perfeito. Até 6.500, você pode trabalhar normal, que você não vai ter problema nenhum com a receita. Zero problema, porque você já formalizou. Então, você vai ter que... Você tem aí... Por isso que eu falo, você tem uma tranquilidade de fazer o seu trabalho, fazendo, claro, as separações ali, porque é gestão de empresa. Nada a ver com o risco do governo. Você abriu aí a sua empresa, está fazendo a sua gestão bonitinho, e tem até 81 mil para você faturar no seu MEI. Tá? Então, eu Ô, acho Nando, super válido. A Jaqueline complementou aqui, ela perguntou o seguinte, e na aposentadoria, ou seja, lá na frente, isso influencia você ter o MEI e ter ali a CLT, ou prejudica, ou os dois? Tá. Assim, ó, eu tenho um trabalho, não vai interferir. Se você já tem um trabalho que você, ele não vai somar. Se você, o mínimo do CLT você é registrado com salário mínimo e você está pagando lá no MEI, você só vai ter um mínimo, não vai ser dois mínimos, não vai somar, tá? Só que também não vai atrapalhar. Você vai ter o mínimo da garantia, vamos dizer assim, que é o salário mínimo. Aí você tem dois salários e o MEI, você vai continuar com dois salários, não vai acrescentar em nada. Agora, se você não tem nada, você não é empregado, não tem nenhum tipo de contribuição, e tem um MEI, o MEI te garante um salário mínimo já. E outras mais também, né? Como algum afastamento, né? Ah, sem dúvida. Não sei se eu coloquei ali, mas é exatamente isso. Não é só aposentadoria. No dia a dia pode acontecer um imprevisto, a gente não sabe. Então, se infelizmente acontecer, você está garantido ali com salário mínimo aí pro resto da vida. Joia? Perfeito. Então, fechou. Aqui eu trouxe carga tributária, mas já adiantei um pouco no slide de trás. Esse imposto pode chegar na pessoa física 27,5%, que é aquela regrinha, né, até 5.200. 5, 6, 7, 300, vai passar 27,5%. Agora, se você, eu estou recebendo 8 mil na minha pessoa física e eu não quero pagar nada, não estou pagando nada, tudo bem. Você está só correndo um risco que pode dar certo, olha, pode dar errado o governo te cobrar, e vir te questionar e te notificar, ou pode você ficar a vida inteira faturando lá na sua pessoa física e nunca der um problema nenhum com o governo. Porém, aqui eu faço uma observação importante. A gente vê, né, é inquestionável, tanto que a tecnologia está avançando, e o governo está cada vez mais cruzando as informações. Então, assim, o que eu consegui esconder do governo há 5 anos atrás é diferente do que eu escondi o ano passado, que é diferente do que eu vou esconder no ano que vem. Porque cada vez mais ele está tendo informação. Ele tem informação pela contabilidade, ele tem informação lá pelo banco, o banco tem a e-financeira, eu vou tratar um pouquinho também mais para frente a questão do Pix, o banco comunica, o cartão de crédito comunica, então ele só recebe informação. Lá na frente ele vai pegar teu CPF, deixa eu ver o CPF do Marcel aqui, ou o meu, bateu. Ó, tá tudo ok, tá redondinho. Opa, tem uma pontinha solta aqui. Ele tá declarando imposto de renda ou nem tá declarando, mas lá o banco tá falando que tá movimentando 100 mil por mês, né? Tô dando números fictícios aqui, né? Aí cada um vai e adapta a sua realidade. Mas é isso. Então, o imposto, então você pode ficar informal na pessoa física que trabalha à vontade? Pode e deve. Você só tem que tomar cuidado até qual o risco correr. Se der problema, quanto que eu vou pagar? Você vai pagar X. Ou vale a pena correr o risco, porque se não pagar, eu estou ganhando. Então, são várias continhas a ser feitas. No dia a dia, nós vive de conta, na contabilidade. Vamos lá, próximo. Aqui é o exemplo do pessoa física, só corroborando o anterior, PJ, no exemplo do MEI, o imposto fixo ali é 82,50, se não me engano, mas arredondando aqui, é 82 por mês no MEI para faturar até 6.500 e ficar tranquilo. Reforma tributária. Esse ponto aqui, não sei se se o pessoal tiver dúvida, pode falar, tá? Fica bem à vontade. Realmente eu gosto de tirar dúvida, o que eu souber, com certeza eu vou tentar esclarecer. Reforma tributária. Eu vou falar já, Marcel? Já. Realmente, o nosso país, né, o Brasil, está passando por uma mudança muito grande nessa questão do imposto. E o governo está doido querendo imposto. E veio essa reforma tributária, que começou agora em 2026 e vai até 2033 para ela rodar 100%. A reforma tributária ela traz vários contextos, né? Muita coisa está acontecendo. Nós, na contabilidade, estamos tendo que fazer o trabalho já dentro da reforma tributária e o trabalho antigo. Ou seja, para nós aumentou, estamos trabalhando em duplicidade. E a reforma tributária é algo que diz que vai simplificar. Porém, a gente não viu ainda tanta simplificação. O imposto também
não teve nenhuma redução. E aqui eu trago aqui para você, o que eu tentei separar aqui para vocês dentro da reforma tributária. O nano empreendedor. O governo, por conta, e é isso aqui ainda não está tão claro na legislação, até fui olhar novamente para não trazer nada, porque a nossa lei vai mudando constantemente. O MEI, 81 mil. O nano empreendedor é aquele que fatura metade do MEI, dentro do CPF. Ó, vamos lá, isso aqui é importante. Eu não abri o MEI, eu estou no meu CPF, eu estou faturando até 41 mil. Eu sou considerado para o governo, ou você, tá? Isso aqui vai começar a acontecer e vai entrar em 2027. Então, eu trouxe aqui para falar assim, pô, ele deu uma palestra e não comentou da reforma, então, bem rapidinho aqui, pode ser que mude, o que eu estou falando hoje pode ser que mude e se altere. Mas o governo está também tentando cobrar ali do nano empreendedor, que é aquele que está antes do MEI, ou seja, está criando uma nova carguinha tributária ali, para quem fatura até 41 e 81, 40 e meio, né? Metade. E o que a reforma está trazendo? 2 impostos novos, que é o IBS e o CBS. Se o governo identificar que você tem lá, você não fez nada, não fez o carnê-leão, você não comunicou seus rendimentos de pessoa física, mas ele pegou lá pelo banco e deu mais de 41, ou até 41, uma atividade recorrente. Ou seja, ele viu que você recebe todo mês de determinada empresa para prestar um serviço e tudo mais. Então, ele vai te considerar um nano empreendedor e você vai ter que contribuir com o IBS e o CBS, são os dois novos impostos que vem aí, que a reforma tributária trouxe. É uma realidade atual? Não é para assustar. Mas eu quis trazer para vocês saberem que tem algo também que o governo está querendo implantar ali antes do MEI. Se vai vingar de fato, não sei, mas é para o ano que vem. Hoje, o que a gente tem? A pessoa física. No nosso cenário, eu acho que é o mais habitual aí, você estarem trabalhando na pessoa física, ou tentar formalizar, abrir no MEI. Acho que esses dois seriam o caminho. Tá? Fiscalização. Fiscalização eu vou trazer aqui, vocês devem ter ouvido aí, deu um bafafá danado nas redes e tal, a fiscalização do Pix, né? Até foi o ano passado, o governo recuou e veio de novo agora e implementou de fato, tá? Já está rolando isso. Mas não é que é uma taxação do Pix, isso eu quero deixar bem claro. Recebi o Pix, tem que pagar, não é assim. O Pix, ele vai assim, aqui se refere o Pix. Pô, como eu disse, eu tenho um trabalho salariado e recebi o Pix, é meu salário, então estou justificado, tá tudo bem. Eu vendi um carro, recebi o Pix, tá justificado, tá tudo bem. Enfim, tem várias formas de receber um Pix hoje em dia. Mas quando eu tenho uma atividade remunerada, recorrente, e eu tenho recebimentos onde eu não declaro, o banco vai fazer essa parte para o governo. Se você tiver no banco uma movimentação, seja a débito ou a crédito, na pessoa física, superior a 5 mil reais, o banco vai declarar na e-financeira. Então, assim, por isso que o governo... E aí bate aquela questão do rendimento de pessoa física. Até 5 mil é isento, ele não vai querer saber, tá tudo bem. Até ali a gente tem um teto. A partir de 5 mil, até o banco vai declarar na pessoa física. Então, realmente é sinal de alerta. Então, se eu tenho meu salário de 3 mil, mais 3 mil aqui, já deu 6. O banco vai declarar. E pronto, vai pegar pelo teu CPF, pela movimentação bancária. Tá bom? Então, a fiscalização está nesse ponto. Agora, se eu tenho o Pix, onde eu declarei, ou eu tenho o MEI aberto, não tem problema nenhum você receber o Pix. Tá? Inclusive, se eu tenho um MEI, eu já vou enquadrar no de baixo aqui, ó. PJ com movimentação acima de 15 mil, o governo vai declarar. Ou seja, na pessoa física, 5 mil, o banco já tem que dedurar. Na PJ, e o MEI é PJ, vamos dizer assim, é um CNPJ, ele vai dedurar a partir dos 15 mil, tá bom? Ô, Nando, Vou falar. uma dúvida. Se eu tiver várias contas em bancos diferentes, vamos supor, tem uma conta no Bradesco, uma no Banco do Brasil e uma na Sicoob, e vai somar os valores de todos eles? É somado ou cada um é o seu? Como que é? Certo, perfeito. Aí existe uma ressalva, porque quando você tem compartilhamento de dados, um banco tem a informação do outro. Isso é um ponto, e o governo também. Mas a resposta pura é assim, não.
Porque se eu tenho 4 mil no Cicobi, 4 mil no Banco do Brasil, e cada um deles tem 4 mil, eles não vão declarar, porque eles vão ter a tua movimentação dentro deles, tá? Porém, o governo vai receber depois lá a movimentação do Cicobi 4 mil, a movimentação do Banco do Brasil 4 mil, a movimentação do Santo André 4 mil. Aí o governo vai juntar, pelo meu CPF, tá? Só que se tem 4 mil, 4 mil, 4 mil, você está dificultando a vida do governo, tá bom? Porque o banco não deu 5 mil, o banco não vai declarar. Agora, se um mês aconteceu, pô, deu aquela raspadinha, passou 5 mil, ele vai declarar, aí vai tudo. Aí é onde pode dar problema. A Dani perguntou aqui, Nando, Pix recebido só conta ou Pix feito também? É movimentação a débito e a crédito. Não é que, tipo assim, ó, é 5 mil o limite de pagamentos ou 5 mil de recebimento. Não é que eu, se eu pôr 2.500 de entrada e 2.500 de saída, vai somar. Aí não. Entendeu? Deu ficar claro? Então, assim, é 5 mil de entrada ou 5 mil de saída. Ou os dois. Agora, se eu tenho, porque 2,5 mais 2,5 dá 5 mil. Então, entrou 2,5 e eu paguei 2,5, isso aí já não é critério. Ou é um, não é um e outro, é um ou outro. Perfeito? Perfeito. Então, porque se fosse e, né, ou seja, um mais o outro, aí rápido, praticamente todo mundo ali tem 2.500 na conta, movimentou para lá e para cá, já tá obrigado a declarar. Deu certo? Perfeito. Vamos lá. O objetivo do governo, transparência e combate à sonegação. Isso é o que eles dizem, né, de fato. Só que não dá para entender, porque você vê lá, né, os medalhões movimentando milhões e eles não pegam. Agora, eu já vi MEI ser desenquadrado por causa de R$ 10. Isso é verídico, aconteceu por conta de R$ 10. 81 mil R$ 10 pegou na conta bancária, foi desenquadrado. Teve que eu voltar, retroagir o ano inteiro e pagar tudo com multa e juros. É que nesse caso era pouco, porque era só R$ 10. Agora eu vou falar um pouco de investimentos. Como a gente trouxe muito aqui a questão controlar, separar, o CIPAG, né? Tá tudo organizadinho. O próximo passo é investir. Investir seja na sua empresa, seja no seu look, seja no que for, seja uma rede social, seja investir de fato na empresa, ou mesmo investir lá na sua pessoa física, né, para o seu futuro. Então, depois que eu tenho todos os números na minha mão, eu sei quanto que está entrando, ou pelo menos eu tenho uma média de, claro que naturalmente eu não tenho uma receita travada, eu quero cada vez mais vender mais, receber mais e está tudo certo. Mas eu tenho ali um histórico. E o anotar me dá esse conforto, que só olhar ali numa planilha, no meu caderninho, eu vou saber, pô, quanto que eu faturei, quanto que eu tive de comissão no mês tal, ou no aplicativo, quanto que eu tive, né, quanto que eu tive de gasto. Então, assim, o anotar, o controlar é, assim, essencial. Para aí, sim, eu saber quanto que eu consigo estar destinando lá para minha pessoa física e investir lá para o meu futuro, para minha liberdade, ou mesmo investir aqui numa empresa, para eu poder, pô, eu estou aqui indo vender de bicicleta, pô, investir num carro, numa moto. Então, a gente, tendo os números, a gente vai saber realmente se vale a pena tomar essa decisão ou não. Aí, no caso de investimento, é investimento puro, tá? Sugestão simples, Tesouro Selic, CDB, tem ali a LCI também, LCA. O único que eu não recomendo é poupança, né? Realmente, na poupança, a gente perde muito em retorno. Até por conta de que a Selic está alta, a gente está num bom momento para investir, né? Então, realmente, o CIPAG, o CIPAGAR, né, lá a gente tem aquela regrinha, cada um tem um, não sei qual é o nome do Marcel aí, mas, pô, tira 10%, tira 5%, tira 20% e vai lá e investe. Investir não é luxo, é proteção. Aqui nessa pegada ainda quis trazer, porque eu também acredito que é muito, muito importante, mas não é fácil. Pô, a gente está sempre tendo emergência, então às vezes não sobra para reserva de emergência, isso é bem comum. Mas se eu sei que eu estou trabalhando, eu estou tentando fazer, trazer uma melhoria para minha família, tentar aumentar meu recurso, para justamente ter uma segurança, uma tranquilidade, a reserva de emergência é um valorzinho que eu deixo ali justamente para emergências. Pô, quanto que é esse valor? Depende. Aí é muito relativo, é muito da tua necessidade de caixa, de dinheiro para manutenção da sua vida. Eles dizem para eu ter ali, se eu parar de trabalhar, eu tenho que ter 6 meses ali de reserva de emergência. Pô, é fácil? Não é. Mas a gente tem que saber que o ideal é tentar chegar lá. E para fazer isso, a gente vai ter que fazer o quê?
investir no nosso trabalho, investir na nossa loja, investir aqui na atividade, para que a gente possa aumentar essa receita, gerar isso daí, diminuir gasto. Gasto, pessoal, eu costumo falar o seguinte, é que nem unha, tem que sempre estar cortando. Então, isso é para tudo, tá? Eu tô com a internet que me atende, outra vez não tá atendendo legal, eu tô com 85 a 80. Vamos tentar mudar. Se a entrega do produto é a mesma, porque não faz sentido eu pagar mais caro. Eu dei um exemplo aleatório aqui de internet, por exemplo, mas isso para tudo. Gasto é que nem unha, custo é que nem unha. Tem que estar sempre cortando. Crescimento com consistência. Em cima de tudo a gente trouxe, a gente começou lá, né, na empresa, anotando, estamos regularizando, estamos fazendo tudo para dar certo na vida, tentando prosperar. Uma das coisas que acontece que não é legal e às vezes nos atrapalha, eu vendi bem aquele mês, eu estou com um histórico, estou anotando, estou com um histórico de venda, aquele mês eu tinha uma comissão grande, que deu certo, é uma época de festa, de venda, o pessoal vendeu mais, aí deu aquele monte de dinheiro. Aí eu vou lá e já compro o iPhone, já saio gastando e faço uma parcela grande. Então, ou seja, eu vou lá e subo meu padrão de vida junto com o meu faturamento. Isso eu não recomendo. O ideal é subir o faturamento, minha receita, minha comissão, trabalhar mais e, claro, gradativamente, conforme você está tendo uma segurança no teu crescimento, com consciência, você vai naturalmente aumentando o custo de vida. Né? Seja uma roupa que eu costumava comprar aqui, eu vou comprar na loja tal, porque hoje, graças a Deus, fruto do meu trabalho, é justo que você tenha esse aumento. Mas nunca ao contrário. Primeiro aumentar o padrão e depois vir com o faturamento, pô, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar lá. Aí você fica doido. Aí eu acho que não faz muito sentido. Então, o ideal aqui nessa reflexão é realmente segurar o padrão e tentar focar aqui, ó, ali na robustez da minha atividade. Crescer com controle, isso aqui é a mesma coisa. Aumentar o lucro antes de aumentar os gastos, ou seja, na primeira linha ali eu trouxe faturamento, mas ali, às vezes, eu estou aumentando o faturamento e dependendo do que eu fiz, no final das contas, o meu lucro está menor do que o meu faturamento anterior. Então, não faz sentido. Isso é crescer desordenado. Fui faturando e para faturar eu tive que andar um monte de carro, gastei um monte de combustível, só que eu não notei nada. No final das contas, sobrou menos do que se eu tivesse faturado menos, ia sobrar mais do que eu fazer todo esse trabalho para aumentar o faturamento, mas por estar desorganizado, o meu lucro, no final das contas, foi menor. Acontece muito, muito, muito isso nas empresas, tá? Ah, você não ficou rica, você só vendeu mais esse mês. Isso aqui eu até achei engraçado, né? Porque, natural, pô, deu um mês bom, fui lá, vendi e tal, calma, pé no chão. O que eu vou fazer? Vou investir na minha empresa? Não, vou guardar um pouquinho? Vou começar a criar minhas emergências? Ou aí realmente é uma resposta pessoal. Planejamento simples para crescer. Isso que assim, na minha visão, tá? Aí a gente pode pegar aqui uma ideia e tentar aplicar a realidade de cada um, mas não é uma regra. Realmente é uma sugestão. Definir metas. Isso funciona muito dentro das empresas. E não só nas empresas, lá no nosso dia a dia, nossa pessoa física também. Pô, eu tenho que estar a meta, lá eu tô comendo lanche todo dia, ou todo fim de semana, pô, vou tentar dar uma reduzidinha aqui. Ou no âmbito empresarial, eu vou deixar uma meta de faturamento. Se eu sei que o mês passado eu faturei 3, 4, 10 mil, pô, esse mês eu tenho que faturar pelo menos 10 ou esticar um pouquinho a corda, né? Pessoal, só um minutinho que o meu PC que vai acabar a bateria, esqueci de conectar o cabo. Aí, voltou. Definir metas, isso é importante. Até que eu até trouxe esse tipo de meta. Meta de vendas, meta de lucro, meta de visitas, né? Porque dependendo da minha atividade, se eu percebi, eu anotei, tem tudo claro na minha cabeça, e eu percebi quanto mais eu visito, quanto mais eu vou na cada pessoa, bater na porta, às vezes, eu percebi que é positivo, eu consigo concretizar mais vendas, eu vou aumentar essa meta de X visita por semana, ou por dia, ou por mês, né? Isso aqui é algo, é regra? Não, é algo para vocês verem se dá para encaixar no dia a dia de vocês. Meta de postagem, não sei se trabalha com rede social, pô, tô postando uma vez por semana, e se eu pôr a meta de postar 2 vezes por semana? É chato, não tal, não... É uma meta, tenta bater essa meta, que quando a meta é positiva, é aquele negócio do plantar para colher, o resultado vem. E a meta de
do que a gente fez tudo aqui agora, de melhorar esse meu controle financeiro. Como eu estou dizendo e frisando, seja na empresa, na pessoa física, o controle financeiro ele é essencial para que você tenha clareza na tomar decisão, até onde vale a pena você investir, ou mesmo até, pô, eu estou fazendo tudo isso aqui, não vale a pena para mim, então eu não vou ficar pondo dinheiro para trabalhar. Claro, eventualmente um mês ou outro acontece, natural, faz parte. Agora, se eu estou vendo que está dando só ruim, só estou tomando tinta e tal, até nisso o controle financeiro pode te ajudar. Claro que não é o caminho, a gente quer ter o controle financeiro e aplicar tudo isso aqui, as metas, para a gente possa crescer, tá? Comportamento financeiro. Isso aqui eu trouxe lá no começo, mas eu vou frisar aqui. Disciplina é melhor e maior que motivação. Constância é melhor que intensidade. Cara, tá frio, vai. Isso o pessoal usa muito na questão academia, isso para tudo, né? Pô, é mais fácil eu comprar o lanche ou ir lá descascar. Eles falam que é muito melhor você descascar a fruta do que a embalagem. Tudo que você está descascando é melhor do que industrializado. Então, assim, é tudo questão de opinião. É fácil fazer? O que eu estou trazendo para vocês aqui, eu estou prometendo facilidade? Não. Eu estou trazendo reflexões aqui para vocês verem e tentarem no dia a dia aplicar na realidade de vocês. Nem sempre o segredo é vender mais. E sim, talvez apenas administrar melhor. Pessoal, eu trouxe um pouco disso. Não sei se eu consegui ser claro em tudo que eu trouxe aqui. Eu trouxe o que eu achei importante e, mais uma vez, eu estou à disposição para dúvidas, perguntas, tudo que vocês acharem necessário. Mais um pouco ali, eu até acabou estendendo um pouquinho, eu tinha mais ou menos uma horinha para falar, até para não ficar ruim, estender, todo mundo tem seus compromissos. Mas espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, fico à disposição para dúvidas e desejo sucesso para todo mundo aí, Marcel. Muito bom, Nando. Meninas, se tiverem dúvidas, tá? Quiser mandar pelo microfone ou pelo chat, fiquem à vontade. Eu queria ressaltar a importância desse nosso bate-papo, e o Nando sabe muito bem disso, gente, porque a gente vai começar, a partir de agora, incentivar vocês mais nesse sentido de se regularizar, tá? Porque há um ano atrás nós tínhamos 70 consultoras, mais ou menos, né? E hoje nós estamos com 180 consultoras, em média. Então, a nossa quantidade de consultoras aumentou. E as meninas, a faixa de venda, né? De cada uma tem a sua faixa de venda, né? Essa é a verdade. Só que a proporcionalidade das meninas que vendem bastante, né? Que recebem bastante comissão todo mês, ela também aumentou, que é de acordo com a quantidade também, né? Então, a nossa ideia de trazer esse treinamento para vocês foi exatamente essa, tá? Para conscientizar vocês, né, da importância de vocês se regularizarem, né? Porque, assim como o Nando frisou muito bem, o governo ele está estreitando os laços de todas as formas, né? Não vai ter daqui um ano, sei lá, talvez nem isso, vocês não vão conseguir mais trabalhar da forma que vocês trabalham hoje. Por quê? Porque na conta de vocês gira muito mais do que vocês têm de ordenado, né? As meninas que têm aí um CLT, né? Como que você vai provar para o governo que você está recebendo todo mês R$2.000, R$3.000 a mais todos os meses do ano, né? Então, isso vai ficar muito complicado para vocês, tá? E nós identificamos isso, né? Tanto é que o Nando, a todo momento, ele retratou como empresa, né? E empresa é quem possui um CNPJ, né? Pode ser através de uma MEI, pode ser através do Nano, né? Que vai ser provavelmente lançado aí o ano que vem, como ele disse. Então, gente, a nossa ideia foi exatamente essa: tentar conscientizar vocês de algo que já é eminente, tá? Isso é eminente, tá batendo na porta, já foi passado o tempo que, provavelmente vai. Não, vai acontecer, né? Pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui um ano, mas vai acontecer. Então é importante que vocês se conscientizem, tá? Porque vai chegar um momento que vocês vão ficarem travadas. Imagina só, você falar assim para você mesmo: olha, esse mês eu não posso vender, ter mais de R$3.000 de comissão. Olha o absurdo. Exato. Né?
Então, você fica travada, você não consegue evoluir por conta disso. E algo que é simples, igual o Nando falou, com uma MEI você vai pagar 80, R$ 85, R$ 86 no mês e você fica livre de dor de cabeça, né? É bem tranquilo, é bem fácil fazer. Mais à frente, né? Inclusive, eu vou até já estender o convite aqui para o Nando. A gente pode talvez fazer um momento aqui de ensinar vocês a fazer ali o cadastro no MEI, fazer o controle ali, tirar as guias. É uma coisa muito fácil, né? Uma coisa bem simples, que você não precisa pagar escritório, você não precisa, você mesmo faz, tá? Perfeito, dá para controlar, dá para você manter. Isso. Então, gente, o principal fundamento desse bate-papo de hoje, desse treinamento, foi esse, tá? Para tentar conscientizar vocês que existem mudanças que já estão acontecendo, tá? E vocês não devem correr o risco, é que nem o Nando falou. Se você vende, se você tem ali 300, 400, R$ 500 de comissão no mês, é uma coisa. Mas nós sabemos que tem meninas que têm R$ 4.000 de comissão no mês, né? E são CLT e provavelmente vão ter essa dificuldade lá na frente. Então, e para vocês também, né, que vendem, que tem R$ 500 de comissão, né? Daqui a um tempo você pode estar também tendo R$ 4.000 de comissão. Então, é muito mais fácil a gente se precaver de algo do que depois querer curar a ferida, né? Essa é a verdade. Você tem alguma coisa para complementar, Nando, em relação a isso? Marcel, olha, eu só tenho a agradecer o convite aí, realmente, eu gosto dessa troca, a informação nunca é demais, né, todo mundo aí, quero parabenizar as meninas que compareceram aí, até porque, no meu ponto de vista, você se comprometeu com você se comprometeu com a sua empresa, né, com a sua atividade, eu acho que já sai na frente, não comparação com as demais, eu acho que é uma corrida individual, e realmente eu quero dar os parabéns para vocês aí que estiveram aí com nós essa horinha aí, tá joia? É isso, então, gente. Queria agradecer, Nando, pela oportunidade, né, de trazer um pouco mais de conhecimento aqui para a gente. Foi um prazer enorme, tanto o meu quanto da Moniz, minha esposa, receber você aqui, né? Foi muito legal, foi muito edificante, tenho certeza, para as meninas. Para as meninas que não puderam estar aqui com a gente, vai estar gravado no nosso canal depois, para vocês acompanharem também. É isso, gente. Nando, um abraço, muito obrigado, viu? Desejo aí tudo de bom para você e vamos se falando. Meninas, falou, boa galera. noite para vocês, bom descanso e até logo mais. Boa noite, boa sorte para todos e tamo junto. Precisar de alguma coisa, Marcelo? Inclusive alguma dúvida acerca de Brumei e tal? Quiser passar no telefone, ou você aí, enfim, eu tô à vontade, fica à vontade, tá bom? Combinado, um abraço, Nando. Falou, tchau, tchau.